Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, por gentileza. E abre a sua Bíblia lá no livro do Dr. Lucas, capítulo 17, os versos 11 em diante. Enquanto os irmãos à procura, eu quero agradecer ao eterno Papai por esta rica oportunidade de estar ocupando esse microfone, o altar, e o púlpito e o plenário para ouvir a palavra do Eterno. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao presidente do Louvorzão Maranata, o cantor Cleuson Pinto, juntamente com sua esposa Miriam Pinto. Que Deus abençoe poderosamente esse projeto que Deus lhe deu, que possa prosseguir e não parar. E os demais obreiros que estão aqui conosco para ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E o tecladista já está indo ponto. Amém, meus queridos? Quem achou, diga amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. E quando eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Pergunta, depois uma nota de rodapé. Onde estão os outros 9? Pergunta, depois uma nota de rodapé. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Pergunta e uma nota de rodapé. Então ele disse: levanta-te e vá, a tua fé o salvou. Toma o seu assento, adorando ao Senhor e glorificando ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos e amados irmãos, quando nós andamos pelas avenidas, ruas e alamedas das Escrituras Sagradas, percebendo nos textos lidos, na qual Deus, o Eterno Papai, Ele quer nos revelar nesta noite. Diga para o seu irmão que está do seu lado, aperte o cinto. Diga bem forte, aperte o cinto. Porque Deus, Ele vai preparar algo para a sua vida nesta noite. O tema que Deus colocou no meu coração é a essência. Diga, a essência. Diga bem forte, pelo amor do Eterno. A essência não deixou a lepra entrar dentro. Capítulo 17 do Dr. Lucas, versículo de número 11 até o versículo de número 19, conta a história de 10 leprosos. E é interessante que no capítulo 17, no verso 11, Jesus
ele está passando a caminho de Jerusalém, pela divisa de Samaria e Galileia. Mas para nós entendermos esta caminhada, essa trajetória, precisamos entender a nota de rodapé do acontecimento, o porquê esses 10 leprosos gritaram, clamaram com voz alta e longe à distância. Lepra, nos tempos bíblicos, era considerado uma pessoa distanciada da sociedade. E todos que constatavam lepra, ele ou ela, eles deveriam ir à distância, ao longo a caminho, chamado de um vale. Vale esse, vale dos leprosos. Quem era constatado e diagnosticado com a lepra, ele ou ela deveria sair da cidade, ficar longe dos seus parentes, ficar longe dos seus filhos. O marido deveria ficar longe da sua esposa, a esposa deveria ficar longe do seu esposo, o filho ficava dependente da mãe, a filha ficava dependente do pai. E uma coisa que me chama a atenção aqui nessa história, que nos traz lições, é que Jesus abre a boca e diz para aqueles leprosos: vá e mostrai aos sacerdotes. A pergunta é, nota de rodapé: por que Jesus disse vá e mostrai aos sacerdotes? Sabe por quê? Porque os sacerdotes, ele era um tipo de médico. Quem sentia sintomas de lepra tinha que passar pelos sacerdotes. Os sacerdotes analisavam, ele averiguara os sintomas e dizia: vale dos leprosos. Esse que ia, largava filho, largava filha, largava esposa, nota de rodapé, era rejeitado diante da sociedade. A pergunta é: já pensou se isso pegasse hoje? Mas se nós olharmos para algo profundo, a lepra naquele tempo era físico. Pegava na cabeça, pegava nos pés, pegava nas unhas, pegava no corpo, tanto na frente e atrás, pegava aonde tivesse lepra, corpo pegava. Só que tem uma coisa interessante: a lepra, nos tempos bíblicos, e se eu for trazer para os nossos dias atuais, o que tem de leproso? O que tem de leprosa? Nota de rodapé na frente, traduzindo. Quem era diagnosticado com o início dela era rejeitado, levado pelo vale dos leprosos. Rejeição, principalmente diante da sociedade, era mesmo que metia uma bala dentro do seu ser, do seu coração. Rejeição dói. A rejeição dói.
ficar de longe, distante da sua família por alguns dias. A pergunta era só diagnosticado início de lepra, sintomas dela, levado para o vale dos leprosos. Lá queria ver se ele tinha ou não tinha a lepra. Se tivesse, ficava lá mesmo. Você vê filho, pastor Zequinha, você vê a esposa, sem comida. A coisa interessante, para você entender, o sacerdote, e uma nota de rodapé para você entender como é que a pessoa é jogada no vale dos leprosos, pastor Aguinaldo Queiroz. Simplesmente ser jogado sem comer. É só levar. Você está com início de lepra, vai para o vale. Peraí, sacerdote, cadê a minha comida? É fácil só dizer, vá, mas dá. Tudo bem? Nota de rodapé. A tradição diz que os sacerdotes diziam para aqueles: vocês podem ir para o vale dos leprosos, porém vocês aparecerá uma vez por semana na cidade. Para quê? Pedir socorro, pedir clemência, pedir misericórdia. E qual era o sinal que viu o leproso entrar na cidade? A comunidade, quando viu o leproso, ele estava o sinal. E o sinal era leproso, leproso. Aí vem os leprosos. Nota de rodapé. Quem tem lepra é rejeitado. Quem tem lepra é desclassificado, é jogado no lixo, é jogado no chão. Quando aqueles leprosos entravam na cidade, a comunidade dizia leproso, todo mundo entrava para dentro de casa, porque a lei dizia que eles não poderiam se aproximar, não poderia conversar, não poderia bater papo. E nesse dia eles entram, não veio, mestre, volta para o vale. Na outra semana volta, mas não veio o mestre. Volta para o vale. Era assim. Um dia da semana ia para a cidade e voltava. Outra semana voltava para a cidade e voltava. Mas teve uma semana que eles vieram. Jesus ia passando por lá. O mestre ia passando pelo caminho entre Jerusalém, entre Samaria e Galileia. Naquele dia, pastor Aguinaldo Queiroz, os leprosos tinham lepra. Uma lição que traz para mim: nos pés, na perna, na mão, no braço, em todo o corpo. Era rejeitado pela sociedade, mas eles nunca deixaram a lepra entrar na essência. Eu estou rejeitado, mas eu não paro de buscar a minha solução para os meus problemas. A lepra não entra dentro da minha essência. E nesse dia, Jesus, poxa, não tem conhecimento desses leprosos, ter visto o mestre.
Mas eles poderiam, porque a Bíblia diz que para onde Jesus ia eram multidões, eram milhares de pessoas percorriam atrás do mestre. E você sabe, quem vai atrás de uma popularidade não fica só de boca muda. Não fica com a boca costurada. Quem seguia Jesus, eles adoravam. E não só adoravam, mas eles agradeciam. Lá vai os leprosos entrando na cidade. E eles veem. Eu estou trazendo uma nota de rodapé para você entender. Porque para mim crer em alguém, para mim clamar alguém, eu tenho que ouvir algo. Eu tenho que saber dele. Eu tenho que saber a trajetória dele. Então eles entram na cidade e as multidões iam passando em Jesus, e as multidões abriam a boca. Estava ali Pedro, estava ali Marta e Maria, estava ali os discípulos. E quem sabe Pedro abriu a boca e dizia: obrigado, Jesus, por ter curado a minha sogra de uma enfermidade chamada febre. Marta e Maria abrem a boca e diz para ele: Jesus, obrigado por você ter ressuscitado meu irmão Lázaro da 4 dias. Quem é que não aumenta a fé para entrar e pedir: mestre, nos ajuda? Eles tinham lepra pelo lado de fora, mas não tinha pelo lado de dentro. Deixa eu traduzir hoje. Quanto de crente tem lepra? Não tem pelo lado de fora, mas tem lepra pelo lado de dentro. Diante de todos os problemas da vida que nos cerca, que nos acompanha nessa trajetória da vida, ela está dentro da nossa essência. A lepra da inveja. Eu não posso ver meu irmão, meu amigo crescer no ministério e que acabar com o ministério dele. Lepra da inveja. Vou trazer uma nota de rodapé para você entender. A lepra não é só pelo lado de fora, a lepra é pelo lado de dentro. Porque se for pelo lado de fora, Jesus cura, mas se for pelo lado de dentro, tem que ter arrependimento. Levanta essa tua mão e adora para Jesus nessa noite. Amém. Que Deus Cristo nos abençoe. E em nome de Jesus.